cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Muito bom estar de volta com os irmãos, cultuando e servindo ao Deus eterno, ao Senhor nosso Deus, com muita alegria e reverência na casa do Senhor. Meus irmãos, nós nessa noite temos o único objetivo de adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos iniciar o culto a Ele com uma chamada à adoração. Nós convidamos todos os presentes, crianças, homens, mulheres, idosos, para louvar, agradecer, exaltar o nome de Deus que nos criou e que nos formou do pó da terra, e que ainda soprou sobre nós o sopro, o fôlego de vida. A Ele seja a honra e a glória para Deus sempre. Amém. Eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus na Sagrada Escritura, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. É o nosso primeiro texto desta noite. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Espero que os irmãos tenham encontrado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Nosso texto inicial. Os irmãos encontraram? Eu farei a leitura, meus irmãos, dos versos ímpares e a igreja dos versos pares. Aqueles que acharem melhor ler a projeção, ela já está no formato da revista atualizada, que é a versão que nós usamos na igreja presbiteriana. Tá bom? Às vezes você está com uma Bíblia de outra versão e aí a leitura sai um pouco diferente, mas nós faremos a leitura na revista atualizada, tá bom? Então eu leio os versos ímpares, os irmãos os pares até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bem, eu chamo a atenção dos irmãos para os versos 1 e 2, na qual Paulo adverte, exorta a igreja de Éfeso a maneira de como eles deveriam viver. Ele era prisioneiro. Efésios é uma das cartas da prisão, na qual o apóstolo Paulo se encontrava preso, não por ser um malfeitor ou um bandido, mas ele estava preso porque ele pregava o Evangelho e sofria perseguições por isso. Ele fala: rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aqui, meus irmãos, temos a primeira lição que o Senhor nos dá. A lição ela é simples, ela é clara. Se Deus te chamou, Ele te chama para você viver de uma forma que Ele determinou. Quando somos chamados por Deus, não somos chamados para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, fazendo a minha vontade e a vontade do meu pensamento. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos viver de modo digno da vocação que fomos chamados.
E aí, que vocação é essa? De que forma é essa? Que modo é esse? Paulo diz no verso 2: com toda humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor, se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós somos chamados, meus irmãos, como cristãos, para andarmos em humildade. O orgulho não combina com o cristão. O orgulho não faz parte da vida cristã. Humildade sempre. Mansidão. Não devemos ter pavio curto, mas devemos ser mansos. A longanimidade tem a ver também com essa característica do cristão, que é a mansidão. Suportando-vos uns aos outros. A ideia de que na igreja você vai lidar com pessoas diferentes, você vai lidar com irmãos de vários tipos, e você deve sempre ser um suporte para eles. Você deve ajudá-lo, auxiliá-lo em todas as coisas, porque é em amor. Paulo diz: suportai-vos aos outros em amor, por amor a esse irmão, por amor a Cristo. Eu o suporto, eu sirvo de suporte para ele. E por último, Paulo diz que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, preservar a unidade da igreja, uma igreja sem divisão, sem dissensão e sem facções. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos dessa forma digna do Evangelho santo e bendito que fomos chamados. A Ele a glória para sempre. Amém. Vamos nesse momento fazer uma oração de adoração ao Senhor, uma oração de gratidão, de exaltação ao Deus eterno. Feche seus olhos, mesmo assentados. Eu peço que todos baixem a sua fronte e feche os olhos para orarmos ao Deus eterno. Pai maravilhoso, Deus bendito, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de estarmos na tua santa presença, junto da tua igreja, em unidade de Espírito, Senhor, vivendo no vínculo da paz. Que o Senhor, meu Deus, seja exaltado esta noite, que o teu nome seja glorificado em nosso meio, que os teus servos, os teus filhos que aqui se encontram, meu Deus, possam adorar o Senhor em espírito e verdade, possam adorar ao Senhor com sinceridade de coração e com humildade de espírito. Queremos, Senhor Deus, te prestar um culto de adoração. Queremos, Senhor Deus, dedicar ao Senhor a nossa vida, as nossas palavras, o nosso cântico, a nossa adoração em geral. Que esse culto seja para a honra e glória do nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É no nome do Filho que nós oramos nesse momento. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse primeiro hino, o hino número 221. Eu peço que aqueles que puderem queiram se colocar de pé, por favor, para adorarmos a Deus e rogarmos a Ele para que sejamos um vaso de bênção, para que andemos do modo digno do Evangelho. Senhor, faz o que
a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, versos de 8 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 10. E estaremos nos preparando para confessar os nossos pecados diante de Deus. Eu farei a leitura do texto, meus irmãos. Eu peço que a igreja acompanhe com muita reverência e fé a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ensina: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos conquistou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está feliz porque a igreja de Corinto recebeu a sua repreensão. Eles se entristeceram, mas foi segundo Deus. Foi a tristeza que produz fruto, a tristeza que produz arrependimento. Meus irmãos, sem arrependimento nós não podemos nascer de novo. É necessário nos arrependermos. A primeira palavra que Jesus pregou quando ele começou o seu ministério foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É necessário, irmãos, arrependimento, mas não um remorso apenas humano, mas um arrependimento segundo Deus, que gera vida e gera arrependimento de verdade. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de arrependimento. A igreja pode se sentar nesse momento. Os irmãos terão oportunidade de falar com Deus durante alguns instantes e estaremos fazendo uma oração silenciosa, na qual estaremos falando com o Senhor, pedindo perdão, clamando e rogando o perdão divino. E após alguns instantes de oração silenciosa, nós estaremos orando e buscando a graça do Senhor em nome de Jesus, com a nossa irmã Valéria. Oremos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Digno de ser louvado, de ser exaltado, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, que são tantas, Senhor, dos nossos pecados. O Senhor assim nos dá, Senhor, o arrependimento, nos dá, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, reconhecermos que em mérito de Cristo nós somos perdoados pelos nossos pecados. Louvamos a Ti, Senhor, que apesar de nós, sabendo que o Senhor é aquele que nos conserta, o Senhor é aquele que nos repreende, nos exorta, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso coração, Senhor, e louvamos a Ti, ó Deus. Perdoe os nossos pecados todos os dias da nossa vida. Senhor, Te agradecemos por trazermos até aqui, juntamente com os nossos irmãos, o qual nós somos tão dependentes do Senhor, como somos, Senhor, dependentes do Senhor em todos os momentos. E nesse momento também, Senhor, com o nosso coração contristado, nosso coração, Senhor, arrependido. Ó Senhor, pois falhamos sim, Senhor, tempos atrás. Falhamos, Senhor amado, horas atrás, Senhor, antes de virmos aqui. E nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, atitudes, pensamentos. Venha nos ajudar, Senhor, todos os dias, Senhor, a ser forte no meio das lutas.
Em nome de Jesus, Senhor amado, louvamos a Ti, porque em méritos de Cristo Jesus, não a nós, Senhor, mas em méritos de Cristo Jesus, o qual morreu sendo nós ainda pecadores, e nos deu, Senhor, a liberdade de falar contigo, e pelo sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, por esse momento, e será, Senhor, um momento especial, porque iremos louvar a Ti, Senhor. Iremos louvar a Ti, reconhecendo que o Senhor é quem nos perdoa, meu Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Como somos falhos, Senhor. Como somos falhos, Senhor, todos os momentos da nossa vida. E nós reconhecemos, Senhor, e Te agradecemos, porque quem faz isso é o Teu Espírito Santo, que atua em nossa vida, Senhor, e saber que o Senhor nos chamou, nos elegeu, Senhor, para Ti. Obrigado, Senhor, por nos trazermos até aqui. Em nome de Cristo Jesus, nosso Mestre amado, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus pelo seu santo e bendito perdão. Meus irmãos, passaremos agora um momento de adoração, cânticos e também de entregarmos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Gênesis 14. Gênesis 14, do verso 18 ao verso 20. Vamos ler esse texto. Em seguida, eu peço que os irmãos da equipe de cânticos se posicionem para louvarmos a Deus com 2 cânticos espirituais. Mas antes vamos ler Gênesis 14, verso 18 a 20. Momento de consagração, os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Gênesis 14, verso 18 a 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Veja, irmãos, o dízimo ele é uma prática muito antes da lei mosaica. Abraão, ele viveu muito tempo antes de Moisés. Ele é um ancestral de Moisés. E a lei só veio com Moisés. Portanto, é um princípio que é anterior à lei mosaica. É um princípio que a igreja cristã tem acatado, a igreja cristã tem absorvido esse princípio como meio do Senhor realizar a vontade do seu reino, expandir a igreja, expandir o reino dos céus. Os irmãos sabem que nós estamos em construção, estamos em reforma. No dia 26 de agosto estaremos inaugurando o nosso novo templo, um templo que está muito bonito. Os irmãos que têm visto totalmente diferente. Nós vamos fazer comparações de fotos do que era antigamente e como está agora. E louvado seja Deus pela sua santa provisão em nossa casa. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nesse momento então nós estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos espirituais. Os irmãos da equipe de cânticos e de louvor podem vir à frente. E durante a execução dos cânticos, os irmãos se sintam à vontade para ajudar na casa do Senhor, para ofertar, para entregar os seus dízimos com alegria. A palavra de Deus diz que tem que ser com alegria, porque o Senhor o abençoará. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e paz. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé para estar louvando ao Senhor com esses 2 cânticos.
tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que governam bendizer-te. E a uma voz oferecer
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da exposição da palavra de Deus. Momento este em que os reformados e os reformadores diziam ser o principal, o mais importante, porque é o momento quando Deus, através da sua palavra pregada fielmente, fala conosco. Para tanto, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Para quem não sabe, nós estamos fazendo a exposição de toda a epístola do apóstolo Pedro. E hoje nós chegamos no capítulo 4. Iremos ler do verso 1 ao verso 6 a carta de Pedro. Capítulo 4. Todos encontraram? Amém. Então, acompanhe a leitura da palavra de Deus que farei através da epístola de Pedro. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração? Peço que os irmãos fechem os olhos mais uma vez e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai bendito, Pai das luzes, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. E nesse momento, Pai especial do culto, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, aprender a Tua palavra, Senhor. E para tanto pedimos encarecidamente que o Senhor ilumine as nossas mentes e transforme os nossos corações através do Teu Santo Espírito, para compreendermos a verdade do Evangelho, para, Senhor Deus, aplicarmos as Tuas santas verdades em nossa vida cotidiana. Que o Senhor nos dê um coração humilde e contrito, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ter um espírito manso e reto, para aprendermos a Tua santa e
bendita instrução. É no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor amado e Salvador querido, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, hoje em dia muitos têm afirmado que querem ser usados por Deus. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um vaso de bênção, assim como nós cantamos aqui. Afirmam que são servos do Todo-Poderoso e que desejam ser semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho. Tudo isso é muito bonito, é desejável e deve ser de forma sincera esse desejo. Todavia, meus irmãos, fazer isso na prática exige muito mais do que boa vontade de cada um de nós. Muito mais. Muitas vezes será necessário sacrifícios pessoais. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta. Muitas vezes exige sacrifício familiares, despojamento total do seu ego, do seu eu, abnegação das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos. Muitas vezes, meus irmãos, com frequência vemos na Bíblia, na palavra de Deus, a vontade de Deus conflitar com a vontade dos homens. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês terem uma ideia. Nós vemos Moisés lutar contra a vontade de Deus. Ele não queria de forma alguma ser o libertador de Israel. Deus teve que convencê-lo de forma bastante contundente, e ele ainda assim: eu não sirvo para ir, manda outro, Senhor, eu sou um homem de pesada língua. E Deus chamando Moisés ali, a vontade de Deus se conflitando com a vontade do homem. Moisés é um exemplo disso. Deus ordenou: vai ao Egito e fala a Faraó, eu vou livrar o povo, o meu povo de Israel. E Moisés teve esse conflito. Nós vemos também o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele não queria de forma alguma pregar em Nínive, a capital da Assíria. Tanto é que ele, quando teve o chamado de Deus, o que ele fez? Ele pegou um navio para o outro lado, para Tarsis. A vontade de Deus conflitando com a vontade de Jonas, mas Deus o fez profeta naquela cidade. Ele foi de uma forma bem complicada. Irmãos, por fim, nós vemos o profeta Oséias. Oséias, ele teve um chamado muito difícil. Deus falou: Oséias, toma uma mulher, uma esposa, uma mulher de prostituição, e casa com ela. Oséias não gostaria de ter casado com uma prostituta Gômer. Ele não gostaria de ter casado com ela. Porém, o Senhor deu uma ordem para ele tomar uma mulher de prostituição, e ele assim fez. Teve filhos com ela. Foi traído. Quando olhamos para o chamado de Jeremias, o profeta, que sonhava em casar e ter filhos, entretanto o Senhor não permitiu. Só você ler o livro de Jeremias, Deus fala: você não vai casar. Irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana, continua sendo soberana sobre cada um de nós. E muitas vezes a nossa vontade humana, e às vezes carnal, entra em conflito com a vontade do Criador. E quando isso acontece, a vontade de Deus sempre prevalece. E nós, como cristãos, devemos nos amoldar à vontade do Pai. A vontade dele é maior do que a nossa. Nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo, que disse: a minha vontade é fazer, ou seja, a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele tinha um propósito, ele estava submisso totalmente à vontade do seu Pai. A história de todos esses homens que eu contei aqui, de Moisés, de Jonas, de Oséias e de Jeremias,
nos ensina que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. Deve prevalecer, irmãos. Deve ter a primazia, a autoridade, porque a autoridade pertence a Deus e não ao homem. Nós devemos nos amoldar à sua boa, perfeita e agradável vontade. Não é isso que Paulo diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então por que você está lutando contra a vontade do Senhor? Por que você está lutando contra aquilo que Deus tem te mostrado que você deve fazer? Meus irmãos, o texto que lemos na carta de Pedro nos desafia como cristãos a vivermos nesse mundo segundo a vontade revelada de Deus. A vontade de Deus para mim e para você não está oculta. O ponto é esse. Nós não vivemos no escuro como na época de Abraão. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi, deixou a família, só levou Ló, né? Só nisso que ele desobedeceu, ele levou Ló, deu problema depois, mas ele foi. Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Naquela época a vontade de Deus não tinha sido revelada, a sua palavra, a Bíblia não tinha sido escrita, nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo. Hoje nós temos a palavra, a revelação completa do Senhor. Nós temos a doutrinação dos apóstolos de Jesus Cristo para a igreja. Nós temos a vontade de Deus revelada, e essa vontade de Deus ela é pregada semana após semana, domingo após domingo, para mim e para você. E você tem acesso à palavra pelo seu próprio entendimento. Nós não estamos vivendo nos tempos medievais em que a palavra de Deus era uma raridade somente para os eruditos. Hoje, cada um de nós temos acesso à palavra, temos acesso a pregações. Não temos desculpa. Sabemos sim a vontade de Deus. Portanto, irmãos, nós vamos procurar responder a seguinte pergunta, título do sermão nessa noite: como viver segundo a vontade de Deus? O que Deus quer da minha vida, segundo a carta que Pedro escreveu. E nós vamos ver 3 formas que Deus quer que vivamos. A primeira se encontra no verso 1, e é: que forma Deus quer que eu viva? Primeiro, estando prontos para sofrer na carne pela nossa fé. A primeira forma que Deus quer que vivamos nesse mundo é estando prontos para sofrer pelo Evangelho, pela nossa fé. Veja só o que Pedro diz no verso 1, capítulo 4, verso 1. Ele ensina: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A primeira maneira, então, meus irmãos, de se viver neste mundo segundo a vontade de Deus é nos preparando para dificuldades que sobrevirão em nossa carne. É o que Pedro está dizendo aqui para os crentes. O verbo grego traduzido aqui como armai-vos, está aqui no verso 1. Quando ele fala armai-vos, esse verbo grego ele traz a ideia de nos aprontarmos, de nos equiparmos para algo. Quando Pedro fala assim, gente, armai-vos, ele está dizendo, se preparem, se equipem, na ideia de equipamentos. Traz essa ideia, é um termo militar que se refere a um soldado tomando suas armas para lutar contra o inimigo. Você não vai para a guerra de peito aberto, eu vou sair na porrada com o meu inimigo. Não, você vai com um fuzil, você vai com um cantinho para você beber água, capacete, bota, granada, você vai preparado. É essa a ideia que Pedro está falando aqui. Se prepare, se arme, tenha
em vós o mesmo pensamento que Cristo teve: se armar, se equipar, se preparar para o que virá. Mas fica a pergunta, irmãos: se equipar com o quê? Porque ele não está falando de guerra literal. Nós vamos nos equipar com o quê, Pedro? Nos preparar com o quê? O texto ensina, irmãos, que devemos nos equipar com o mesmo pensamento de Jesus. Essa é a nossa arma. Isso é o nosso equipamento. É o mesmo pensamento que teve em Cristo. Pedro diz aqui, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós com o mesmo pensamento. Jesus estava armado até os dentes quando ele sofreu na carne. O seu espírito estava pronto, a sua mente estava preparada para o Calvário. Então devemos nos armar com o mesmo pensamento de Cristo. Pedro aqui, meus irmãos, está exortando os crentes que estavam sofrendo perseguição, como nós vimos no contexto da Epístola de Pedro. Era um contexto de perseguição contra a igreja. Esses irmãos estavam sofrendo, perdendo seus bens, sendo presos, sendo perseguidos e alguns até mortos. Então eles deveriam se espelhar em Cristo, olhar para Jesus, como Jesus enfrentou o sofrimento, qual era o seu pensamento, como ele se armou, como ele se equipou. E eles deveriam ter a mesma atitude mental de Jesus Cristo diante do sofrimento. Ele é o nosso espelho, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo maior para passarmos por aflições. Em seu sentido original, meus irmãos, traz a ideia de estar disposto a sofrer por suas crenças, por seus valores e sentimentos. Porque Jesus disse na parábola do semeador que tem um certo tipo de crente que, quando ele recebe a palavra de Deus com alegria, ele ama a palavra de Deus, ele recebe, ele é um tipo de solo que foi plantado ali com espinhos. Mas quando vem as lutas, quando vem as aflições, ele se desanima e abandona a fé. É esse tipo de gente que Pedro está falando que os irmãos não devem ser. Ele diz que eles devem se equipar para passar por sofrimento igual Cristo passou. Está disposto a sofrer por sua crença. Você está disposto a sofrer perseguição por causa da sua fé? Porque você é cristão? Irmãos, os dias são maus. Dia após dia se levantam até mesmo leis humanas querendo afrontar a verdade da palavra de Deus. As pessoas não gostam de nós. O ímpio não gosta do nosso estilo de vida, da lei que seguimos, dos firmes fundamentos que prezamos. O mundo é contra nós, não se engane. Um tapinha nas costas. E mais cedo ou mais tarde pode surgir aí um grupo majoritário que vai propor uma lei que é contra os princípios da palavra do cristão. E aí? A lei vai ser aprovada e você estará pronto para sofrer pela sua fé? Ou você vai negociar com o mundo? A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem o que o mundo há. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo, aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. É simples assim. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 9, verso 22, o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus falou isso para os discípulos
muito antes de sofrer tudo isso. Ou seja, ele sabia o que ele iria enfrentar, ele já estava prevendo o que ele iria sofrer nas mãos dos judeus e dos gentios, porque a sua mente já estava preparada para a sua hora, ele estava equipado para o seu sofrimento. Irmãos, a palavra se refere à mentalidade de Cristo, considera a vontade de Deus, o seu Pai, e a salvação dos seres humanos mais importante do que o seu bem-estar na terra. Ele veio para sofrer. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Ele sofreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos curados. Portanto, meus queridos irmãos, quando você estiver passando por sofrimentos, aflições, ou seja, sofrimento físico, mental ou espiritual, olhe para o sofrimento do Senhor Jesus. Mire, contemple o autor da nossa fé, o que ele sofreu. Inspire-se na sua disposição em passar pela aflição. Inspire-se na sua obediência de fé. Mire no seu exemplo santo e você também vencerá o pecado, conforme Pedro diz aqui. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Passe pela luta, meus irmãos, passe pelo sofrimento, olhando para Cristo, mirando no seu exemplo, e você vencerá. A graça de Deus será com você em todo momento. A segunda forma de vivermos nesse mundo, segundo a vontade de Deus, a primeira é estamos prontos e equipados para sofrer por nossa fé e pelo Evangelho. A segunda forma é não sendo dominado pelas paixões humanas. Isso está do verso 2 ao verso 4. O texto nos ensina: para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, aqui na terra, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, qual é a forma, qual é a vontade de Deus para eu viver nessa terra? Não sendo dominado pelas paixões carnais, humanas, tendo domínio próprio, buscando a santidade e a castidade do Senhor, vivendo em obediência à palavra. Após aconselhar os crentes a estarem mentalmente preparados para sofrerem perseguições na carne por causa de Jesus Cristo, e assim como Jesus sofreu, Pedro agora, ele admoesta a exercerem domínio sobre a sua carne. Olha só que interessante isso aqui. Os crentes devem rejeitar as paixões humanas e se submeterem à vontade de Deus. Você lembra que eu falei no início que a vontade de Deus ela está em conflito com a nossa? Não é isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito? Amém. A palavra de Deus é clara, irmãos. Essas paixões humanas que devem ser abandonadas pelos crentes, Pedro está repetindo isso. Ele já falou isso lá no começo da sua carta. Os crentes devem abandonar essas paixões, uma vez que eles já perderam muito tempo vivendo debaixo do pecado. Esse público que Pedro está escrevendo aqui, eles viviam em vários tipos de pecado. E Pedro então diz no verso 3: porque já basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Essa vontade dos gentios, irmãos, é a vontade dos pecadores, é a vontade dos pagãos, é a vontade da carne. Então Pedro está dizendo assim: gente, já basta o que você viveu no passado como velho homem. Chega, né? Agora, abandone essas paixões e viva segundo a vontade de Deus.
Essas paixões deveriam ser abandonadas pelos crentes. Eles já perderam muito tempo vivendo debaixo do pecado, como gentios, como pagãos. Porque quando eles eram gentios, o normal é viver sem vínculo com Deus e em pecado. Isso é o normal. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 2. Ele fala: vós outrora eram filhos da ira. Vocês viviam debaixo da ira do Senhor, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e sendo por natureza filhos da ira. Está lá em Efésios capítulo 2. E aí, gente, Pedro, ele começa a descrever, e ele vai se referindo aqui, quais são essas paixões que os crentes devem abandonar. Ele faz uma lista aqui, no verso 3, a partir do verso 3 até o verso 4, ele diz quais são esses pecados, essas paixões carnais que devem ser abandonadas por todo cristão. Primeiro, ele diz, verso 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções. É a primeira palavra, é o primeiro pecado que deve ser abandonado pelo crente. A dissolução é a imoralidade desenfreada e se refere aos prazeres carnais pecaminosos. Dissoluções carnais. Depois ele diz, o segundo pecado, concupiscências. Concupiscência é uma palavra que nós nem usamos mais hoje na língua portuguesa, mas ela se refere ao desejo pelo que é proibido e pelo que é pervertido. É o desejo, é aquele desejo, lá nos provérbios fala que tem pés que se apressam para o mal, se apressam para aquilo que é pecaminoso. Deve ser abandonado esses desejos e essa imoralidade. E ele usa também um terceiro, na nossa versão fala borracheiras. Borracheiras se refere no original à expressão que quer dizer transbordante de vinho. Então é um pecado referente à bebida, ao exagero, a se transbordar, ou seja, traz a ideia de consumo excessivo de álcool. Isso é borracheira. Pessoas que vivem nas borracheiras da vida, ou seja, vive embriagado num bebum. Isso é proibido pela palavra de Deus. Pedro está dizendo, vocês devem abandonar isso, porque isso não é vontade do Senhor. Quarto, orgias. Se refere àquelas festas regadas com excesso de comida, de bebida e de imoralidade sexual. Isso é condenável nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes, nesse contexto que nós estamos vivendo aqui em Pedro, é um pecado que era muitas vezes relacionado às festas ao deus pagão grego Baco, referente a esses tipos de festas. E esses crentes já viveram isso. E Pedro está falando, já basta o tempo que vocês viviam na ignorância do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, vocês devem viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que isso não esteja no nosso meio, irmãos. Ele ainda diz aqui, depois de orgias, bebedices. Ou seja, irmãos, não precisa nem explicar. Pode ser traduzido também como festas profanas regadas a muita bebida. E por fim, ele fala em detestáveis idolatrias. A idolatria. Curioso que para esse pecado específico da idolatria, o apóstolo Pedro, ele dá um adjetivo, um predicado. Ele diz, detestável. Todos os outros ele foi citando, mas a idolatria, por se tratar de um pecado espiritual, diretamente contra o Deus único e verdadeiro, é chamado pela palavra de Deus detestável idolatria. Meus irmãos, a idolatria ela representa o ápice dos vícios.
É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1. Que o ápice do pecado humano é ele adorar a criatura ou os ídolos ao invés do Criador. Na idolatria, o homem concede aos ídolos o que compete a Deus somente. Você atribui à imagem de escultura o que deve ser atribuído somente a Deus: a honra, a glória, a adoração, o louvor. Por isso é tão detestável na palavra do Senhor. Por trás de todos esses tipos de ídolos que nós temos hoje, inclusive ídolos humanos, está o poder contrário a Deus, está concorrendo contra o próprio Senhor. Então Pedro diz que quando os crentes romperem com esses vícios humanos e fizerem a vontade de Deus, eles vão acabar sofrendo algumas consequências. Isso está no verso 4. Ele fala assim, quando vocês romperem com esses pecados que vocês praticavam outrora com os gentios, ele fala então no verso 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, aqueles seus amigos e amigas que praticavam esses excessos e essa devassidão com você no passado, agora, quando vê você vivendo uma vida santa, debaixo da presença de Deus e do santo evangelho, eles vão difamar você, vão falar mal de você. A palavra de Deus diz isso. Por isso, difamando-vos, eles se estranham porque vocês não andam mais no mundo. Olha só, irmãos, quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu isso é porque nasceu em berço cristão e não teve experiências no mundo. Mas se você veio no mundo e conheceu Cristo depois, você já passou por isso. Em alguma medida já passou por isso. Então, quais são as consequências que o cristão vai ter ao deixar o pecado e fazer uma aliança com Deus e andar segundo a vontade de Deus? Primeiro, suscitará difamações e insultos contra você. A separação que há entre as pessoas do mundo e os cristãos resulta numa campanha de insultos contra a sua pessoa, de maledicência contra o crente. Quando esses já não acompanham mais os ímpios nas suas partes, você vai ser chamado de quadrado, vai ser chamado uma série de coisas, porque você não anda mais com os ímpios. Mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Bem-aventurado és você, será você quando isso acontecer, irmãos. Quando estes crentes já não acompanham os ímpios nas suas farras de devassidão, eles acabam acusados de falta de companheirismo. Fulano, depois que se converteu, já não é mais o mesmo. A igreja fez uma lavagem cerebral, não anda mais com a gente. É alguém que não tem a nossa amizade. Falta de companheirismo, seremos acusados de ser estraga-prazeres. Você chega, está numa farra, aí quando você chega e você não participa daquilo, é o estraga-prazeres. Não deixa a gente pecar em paz. Você tem uma palavra para eles, tem uma palavra de advertência contra o pecado. Vai ser taxado de ser orgulhoso. E aqui, irmãos, devemos tomar cuidado, porque muitas vezes o crente se torna orgulhoso mesmo. Devemos ser humildes, porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos juntos com eles fazendo o pior. Então, humildade, mas sinceridade e verdade ao reprovar as suas obras más. Seremos acusados de mesquinhos e fanáticos. Isso é um fanático. Se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã, para as
consequências por viver num mundo caído de formação. O texto ainda diz que isso causará o estranhamento dos ímpios. A forma que você vive, debaixo do Evangelho, debaixo da luz de Cristo, vai causar estranhamento dos ímpios. Porque em um mundo de pecado, onde o padrão é o pecado, os cristãos são forasteiros e diferentes. O jovem que se guarda a sua virgindade para o dia do seu casamento, conforme a orientação da palavra de Deus, na roda dos seus amigos ali na escola e na universidade, você está perdendo tempo, você não sabe viver, você é um quadrado, você é um fanático. O padrão é o pecado. Nós somos exceção. Somos exceção. Especialmente, irmãos, se já fizeram parte do mundo. Aí é pior ainda. Então, não se sentem mais, não se sinta mais à vontade no ambiente pecaminoso. Sabe aquela roda de amigos que você está no trabalho e alguém vem e conta uma piada suja, uma piada pornográfica, uma piada imoral, e você dá risadinha? Não, o cristão tem que fechar a cara e não compactuar com o pensamento dos ímpios. Por que você vai compactuar? Se o que ele falou é um absurdo. Então veja, irmãos, não se sinta à vontade nesse ambiente, porque deve causar estranheza diante deles. Tem gente, tem crente cristão, que quer fazer de tudo para tratar bem as pessoas, e para ser legal, para ser amigo, para ser moderno, para ser bacana. Nós estamos na contramão do mundo. Ontem nós tivemos a IBF aqui, e o título era Ideologia de Gênesis. O padrão de Deus para o homem e para a mulher. E nós estamos indo na contramão do que o mundo tem ensinado, tem pregado, tem colocado na mídia, tem colocado na sociedade, e a sociedade é obrigada a aceitar. Mas nós ainda somos a resistência moral desse mundo, porque nós vivemos debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade do Senhor. A consequência disso é que o mundo fica chocado com o comportamento estranho e santo dos cristãos. Deve ser assim. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. Portanto, irmãos, Deus te chama para fazer a diferença. Deus te chama para isso. Ouse ser diferente. Ouse ser cristão. Que o mundo veja a poderosa obra de Cristo na sua vida. Que o mundo possa enxergar a obra maravilhosa de Jesus na sua vida. Que eles possam, de fato, achar em você uma nova criatura, nascida de novo, que não mais compactua com os erros do passado, que não abre mão da verdade bíblica, que tem suas falhas, mas que se esforça para viver de acordo com o Evangelho. Que tudo isso possa acontecer na sua vida. Que isso seja realidade na sua vida, meu irmão. E que isso seja realidade na minha vida também. Por fim, meus irmãos, a terceira forma de viver no mundo, nesse mundo conforme a vontade de Deus, é estando conscientes que haverá um juízo para os ímpios. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Olha só o verso 5 e o verso 6. O apóstolo Pedro termina esse trecho da carta dizendo: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Pedro conclui seu argumento final, afirmando que os ímpios terão de prestar contas diante de Deus. Isso é sério. Haverá um acerto de contas.
Está aqui na palavra de Deus. Eles hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O texto nos ensina que os ímpios hão de prestar contas a Deus pelo seu reprovável procedimento, e no dia do juízo não prevalecerão, conforme o próprio Salmo nos ensina isso. O Salmo 1, que os ímpios não prevalecerão na presença de Deus. Jesus disse, olha que interessante o que Jesus disse aos fariseus. Mateus 12:36, Jesus disse: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Toda palavra frívola. Por que eu citei esse texto? Porque Pedro diz aqui que os ímpios estavam difamando os crentes, estavam cometendo maledicências, impropérios contra os cristãos. E Jesus fala: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Eles vão de prestar contas por cada palavra, por cada gesto, por cada sentimento pecaminoso. Só que qual que é o problema que o mundo tem? Por que eles serão condenados? Porque eles não estão debaixo do sangue de Jesus. Eles não têm Jesus como seu advogado. Eles estão sozinhos diante de um Deus irado. E por isso, irmãos, eles serão condenados. Os adversários de Cristo e da igreja, eles terão que comparecer perante o reto juiz e não podem se esconder. Apocalipse diz que durante o juízo de Deus no mundo, homens tentarão se esconder, vão pedir para que montanhas caiam sobre eles, porque será terrível o juízo de Deus. O verso 6 diz que o Evangelho foi pregado aos mortos. É um texto difícil de interpretação, porque alguns interpretam que esses mortos, isso tem suscitado bastante discussão, porque quem são esses mortos que o Evangelho foi pregado também aos mortos? E aí nós entendemos que esses mortos são aqueles cristãos, membros da comunidade da fé, que ouviram e creram no Evangelho enquanto estavam vivos, mas depois faleceram. E aí Pedro está dizendo: para esse fim o Evangelho foi pregado também aos mortos, a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens vivam no Espírito. Então, depois de ouvirem o Evangelho enquanto estavam vivos, eles depois faleceram e estavam mortos quando Pedro escreveu a carta. Por isso ele se refere a eles como mortos. O verso 6 é complexo mesmo, mas essa seria uma interpretação mais coerente diante daquilo que nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina sobre a responsabilidade do homem vivo diante de Deus. Cada ser humano prestará contas diante do Senhor. Eu finalizo, irmãos, esse sermão, essa mensagem, com uma aplicação para cada um de nós. A igreja de hoje precisa urgentemente testemunhar de maneira fiel e sem cortes a mensagem do Senhor. A mensagem bíblica que haverá o juízo final, a mensagem bíblica que cada ser humano há de prestar contas daquilo que fez, daquilo que pensou e daquilo que falou diante do Senhor. Diga, meu irmão, bem alto, que só há perdão e graça na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não tenha medo de falar isso para o ímpio. Você só será salvo se você for transformado por Jesus, se você abandonar o pecado, se você se converter. Essa é a mensagem urgente que precisamos pregar lá fora.
Para isso o Evangelho foi pregado também, para os homens serem testificados de que Deus vai julgar esse mundo com justiça, e que nós precisamos buscar refúgio naquele que venceu o pecado, que venceu a morte, e que há de voltar para nos levar para o céu. Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Que Ele nos ajude a viver nesse mundo segundo a vontade de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração final, meus irmãos, e após essa oração final estarei impetrando a bênção apostólica do Senhor para toda a igreja. Peço que os irmãos, se puderem, queiram se colocar de pé para fazermos a oração final. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o seu coração. Nós ouvimos hoje a palavra de Deus nos ensinar. Precisamos viver segundo a vontade de Deus, deixando o pecado de lado, estando equipados e prontos para sofrer pelo Evangelho, e sabendo que haverá um juízo final contra os ímpios. Diante disso, irmãos, vamos orar. Pai, nós bendizemos ao Senhor pela tua santa palavra, que nos instrui, nos ensina. Te louvamos, Pai, porque essa porta está aberta para a pregação do Evangelho, e que uma vez, Senhor Deus, o Senhor nos chamou por esse Evangelho, e nos regenerou, e nos santificou, e um dia irá nos glorificar na tua santa presença. Rogamos, Pai, que o Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, nos preserve na tua presença. Nos preserve, Senhor Deus, desse mundo de pecado, desse mundo maligno. Que o Senhor, meu Deus, esteja com cada um de nós que aqui estamos, e que a tua graça venha nos bastar. Se for para sofrer pelo Evangelho, que soframos. Se for, Senhor Deus, para dar testemunho do Senhor e para glorificar o teu nome e honrar a tua palavra, que o Senhor nos capacite a enfrentarmos as tribulações. Meu Deus, também pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo para passarmos, Deus, por todas as situações. Que o Senhor venha nos dar confiança, fé, esperança na presença do Senhor. Meu Deus, abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, Senhor Deus, que aqui se encontra. Que a tua graça, meu Pai, seja realidade em nossas vidas, e que nós venhamos, Pai, abominar o pecado e viver para Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos fortalecendo a fé e nos firmando na rocha, que é Cristo Jesus. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a consolação do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus, que se encontra aqui espalhado por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar.